E aí galera, beleza? Então, eu vou fazer a segunda parte aqui do vídeo para fechar com chave de ouro. Só falta um assunto, né, que ficou um pouco pendente para vocês poderem olharem assim, né, e ter a ideia completa do assunto. Não ficar nenhuma ponta solta, certo? Então, eu vou começar falando do pleroma. Eu sei que é uma palavra muito esquisita, falar pleroma, muita gente acho que nunca ouviu falar essa palavra, mas é uma palavra grega. Como eu disse antes, não se apegam às palavras, se apegam ao conceito, beleza? E é isso aí. Agora, né, eu vou mostrar um esqueminha para vocês aí de como que funciona o pleroma, certo? Eu quero fechar, amarrar bem essa ideia para depois mostrar para vocês, né, que eu tirei, que isso está escrito na Bíblia, né, na Bíblia que você tem na sua casa aí. Não estou tirando da minha cabeça, não estou tirando de nenhum livro alquímico, de nenhum livro esquisito, não. Isso está na própria Bíblia. Só estou entregando as chaves para você entender como funciona, porque assim, quando você tem esse entendimento de como funciona, você consegue desatar os códigos que está dentro da Bíblia. Aí você vai ver que tudo começa a fazer sentido, né? Não é uma coisa solta assim que você lê e não entende, certo? Então, ó, eu já vou passar o esqueminha para vocês aí. Então, galera, esse daqui é o esqueminha do pleroma, né? Então, para a gente entender o seguinte, ó, eu vou acompanhar com vocês aqui. O que seria o pleroma? O pleroma seria essa parte aqui onde se encontra o Pai, a Mãe e Cristo. O pleroma significa totalidade, certo? Então, o não ser se manifestou aqui dentro. Aqui dentro não existe o tempo, não existe hora, não existe nada, nenhum lugar. Aqui eles são consciências, né? Eu chamo de energia, mas na verdade são consciências. Eles vivem no presente, no atualmente presente. Aqui não existe passado e nem futuro, só o presente. Essa totalidade se chama pleroma, conhecido também pela igreja como o céu. Aqui é o famoso céu, onde está o Pai, a Mãe e Cristo, certo? E aqui também, eu não vou entrar nesse assunto nessa aula, vou deixar para a próxima aula, que Cristo também emanou 30 atributos, 30 eons, que chama de eons, né? Não se apega aos nomes, se apega aos conceitos. Aqui dentro estão os 30 atributos de Deus, de Cristo no caso também, né? Que seria a honestidade, bondade, paciência, então, entre outros aí. Então, para ficar bem claro isso daí, porque através desse esqueminha aqui do pleroma, que é a eternidade, né, que significa a totalidade, certo? A gente vai entender o conceito dele na Bíblia, lendo Gênesis. Então, quero que fique bem claro isso. Como posso dizer assim, esses pensamentos, essas consciências aqui, né, como o Pai, a Mãe e Cristo, estão fechados dentro do pleroma, que é uma outra dimensão, não é nossa realidade aqui. Quando eu falo que o não ser se manifestou aqui, ele se manifestou na realidade, mas na realidade numa outra dimensão, vamos dizer assim, não nessa realidade nossa. Aqui é só consciência pura. E vamos também chamar o não ser, para entender lá Gênesis, de princípio, certo? Quando vocês colocam aqui princípio, vocês vão ter um entendimento do primeiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis, certo? Agora vamos voltar lá para mim fazer as explicações. Então, não adianta eu vir aqui também começar a falar sobre a hierarquia dos anjos, né? Você tem que entender o começo de tudo. Se eu começar a falar sobre a hierarquia dos anjos, vocês não vão saber como surgiu o começo. Não sabem o começo, vão pegar pela metade e não vão entender nada. Então eu quero ser bem assim, paciente, bem didático, tentar explicar tudo certinho. Através dos esqueminhas aí, através da leitura da própria Bíblia, certo? E através também, né, dos apócrifos, né, que cristãos, né? Aqui não tem nenhum livro fora disso, é só isso. Porque o Cristo deixou os códigos, né? A gente só precisa ler, entender, assimilar e conhecer a verdade, só isso, não precisa de mais nada, certo? Então, por isso e essas aulas aqui vão longe, porque é um mundo, é um vasto conhecimento. Isso não se resume a poucas aulas. Então, a gente vai começar desde o começo, amarrar bem a história,
para chegar até no fim, né? Para vocês ver quando chegar no final, né? Que vai demorar um pouco, vocês verem que tudo faz sentido, né? A Bíblia não tem nada, apesar de estar faltando muita coisa, mas dá para ter um conhecimento legal, né? Apesar que ali não tem nada fora do contexto a Bíblia, né? E é isso aí. Então, galera, vou começar a explicação aqui. Agora tem que manter muita calma aqui, que é um assunto um pouco complexo para entender. Então eu fiz até umas anotações aqui no papel para eu não me perder. Se vocês quiserem, acompanha com a própria Bíblia aí, certo? Então a gente vai começar onde? No primeiro versículo da Bíblia. Se vocês quiserem acompanhar aí com a sua Bíblia aí, o texto. Então diz assim, ó. No princípio, Deus criou... o texto diz, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Então, vamos focar aqui, ó, naquele esqueminha. Deixa eu achar aqui. Esse esqueminha aqui, ó. Então, o que era, ó? No princípio, criou Deus. O no princípio é o não ser. Então, no princípio, criou Deus. E Deus aqui no original é Elohim. Certo? O que é Elohim? Elohim são deuses. São dois seres, duas consciências. Então, porque Deus lá na língua original é El. E aqui no plural é Elohim. Então, o princípio, que é o não ser, criou os Elohims, que é o pai e a mãe, certo? Então, deixa eu dar uma lida aqui para não esquecer nada. Certo? Então, aqui, ó, não temos um Deus solitário, mas a manifestação de duas forças primordiais, que são os Elohims, o pai e a mãe. Quando fala no princípio criou Deus, né, que é o não ser, que quer dizer que o não ser se manifestou, né, então é isso daí, é o não ser manifestado, criando os dois conceitos, criando as duas essências, né, que são os Elohims, que é o pai e a mãe. O pai, né, quer dizer a vontade, a mãe a substância, agindo em unidade. A criação nasce de uma parceria sagrada, não de uma ordem isolada. Depois diz, né, criou o céu e a terra, né? Aqui vamos por partes. Então, criou o céu. No original, o céu significa chamaim, a palavra original. E essa palavra é a junção de Esh, que é fogo, e Maim, que é água, que seria o pai, que seria o fogo, e a mãe, que é a água, né? E aqui que vem o mistério, né? Que vem o código. Vamos lá, vamos com calma aí para não se perder. Então, assim, ó, o céu não é um lugar físico, né? Que eu expliquei, é o pleroma, né? O céu. O céu não é um lugar físico, como as nuvens, né? É um estado de Bíblia, é um estado perfeito, né? Que é o pleroma, né? A plenitude. Entre o calor do espírito, né? Que é o fogo, que é o pai, né? E da alma, que é a mãe, que é a água. É o equilíbrio dos dois. E o pleroma, né? É a dimensão, né? Aonde tudo é luz e energia sutil. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Quando ele criou o céu, né? Aqui é o pleroma. Então, o princípio, ele criou os Elohims, que é o pai e a mãe, e criou os céus, que é o pleroma, que é esse lugar aí, certo? Vamos aí. Depois ele falou que criou a terra. Mas cuidado, né? Não é essa terra de barro onde a gente pisa. Que a palavra original é Eretz, uma coisa assim, né? Eu não sei a pronúncia correta. E nesse estágio, a terra não era uma matéria sutil. Não é uma terra densa, igual que a gente, né, vive aqui. Era uma coisa sutil. Pensa nela como uma luz densa. Uma substância virgem, pronta para ser moldada. E é que alguns chamam da era dos protoplasmáticos, né? Que é a primeira era. Então não vamos entrar nessa coisa de era aqui agora, né?
que se eu estou passando aqui mais tarde, a gente entra e o conhecimento vai começar a vir, porque o conhecimento é cíclico, né? Então pensa aqui que foi na era dos protoplasmáticos. Pensa nisso daí. Nós éramos seres de energia, vivendo numa terra de energia. As forças superiores emanavam e o equilíbrio era perfeito. Tudo era luz. Né? Então, se o primeiro versículo fala da perfeição, o segundo versículo nos apresenta um cenário intrigante. A terra era sem forma e vazia, que é o segundo versículo. E havia trevas sobre o abismo. E aqui as trevas não pode dizer que ela era algo ruim, aqui as trevas, porque a gente quando fala de trevas, a gente fala que era algo ruim, algo maligno. Não, as trevas só quer dizer escuridão, ausência de luz, certo? Não era algo ruim, certo? Porque para entender esse mistério oculto aqui, a gente precisa mudar a visão sobre as trevas, como eu tinha dito ali. Na gnose, as trevas nesse contexto não é mal. Elas representam o ventre da mãe divina. Imagine uma semente antes de brotar ou um bebê no útero, escuro e silencioso. É ali, né, que a vida ganha força. Vamos pegar uma outra parte aqui. Tô na colinha aqui, senão é capaz de esquecer e não dá certo, né? Aí outra parte aqui. Então aqui falando o quê? O abismo e as trevas são potencial, pura substância da mãe esperando o impulso se manifestar. Aqui vem a chave. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. No original a palavra pairava, né, quer dizer, a palavra movia ou pairava, quer dizer rachap. Tem o sentido de vibrar, de pulsionar. Então imagine o pai, né, ou a consciência vibrando, né, porque isso é vibração, lá em cima é vibração, né. Então aqui vem um mistério, né. Aqui vemos o pai interagindo com a mãe, as duas consciências vibrando. O pai está fecundando as águas primordiais através da vibração energética. Sem isso, a criação não teria vida. Portanto, o pai e a mãe estão preparando para o maior evento de todos, o surgimento da consciência, que é Cristo, né? E Deus disse, haja luz. Quando ele não disse, é uma vibração, quando lá não existe voz, é tudo força de vibração, de pensamento. Então, portanto, Deus disse, haja luz, houve luz. Mas pare e pense um pouco. O sol foi criado no quarto dia, então não era a luz do sol, era a luz da consciência. Certo? Essa aí não era uma luz física. E tudo acontece em milésimos de segundo. Tipo assim, não era que... O princípio emanou Deus, demorou uns anos, depois emanou Cristo, não. É em questão de segundos. Quando Deus, o princípio, se reconheceu, em milésimos de segundos, fração de segundos, já surgiu o pai e a mãe, essas duas essências, né? Essas duas essências, e depois emanou Cristo. Foi tudo instantâneo, meio que simultaneamente isso daí. Não foi uma coisa que foi um depois, foi... deu um estalo e já surgiu tudo já, certo? Mas só como a gente tem uma mente limitada, a gente tem que fazer tipo uma história para poder entender, senão a gente não entende, certo? Então essa luz aí foi no pensamento, né? Não foi uma coisa rápida, lenta, certo? Continuando aqui. Deixa eu ver onde eu parei. Né? E Cristo tem a função de organizar, e o Cristo tem a função de organizar, essa luz, essa consciência, a função de organizar. Vamos supor, o pai e a mãe seria o CEO de uma empresa, e Cristo seria o diretor executivo, ele que põe a mão na massa, certo? Ele que sustenta a vida, certo?
Então é isso aí. Então agora eu vou pegar o desenho aqui e explicar melhor. Aí pessoal, vamos começar aqui, ó. No princípio, o não ser, né? O princípio, o não ser, criou Deus, que seria aqui. No princípio criou os Elohims, certo? Daí criou os Elohims, criou o céu, que seria o pleroma. Aqui, ó, criou o céu e a terra. O que seria a terra? Seria a substância sutil que está aqui dentro. Então, no princípio criou os Elohims, o céu e a terra, que é a substância sutil que estava aqui dentro. Só que havia aqui, trevas, né, escuridão sobre o pleroma, sobre o abismo. Por que havia escuridão? Porque Cristo ainda não tinha surgido ainda. Mas aqui é uma historinha para a gente poder entender, porque essa manifestação aqui foi instantânea, aconteceu no piscar de olhos. Só que para a gente entender, tem que contar essa historinha, né? Senão a gente não entende. Então, num princípio, o não ser criou os Elohims, criou o céu e criou a terra, que é a substância sutil que estava sem forma e vazia. E havia trevas aqui dentro, quer dizer, havia escuridão, estava sem forma e vazia, porque aqui a terra era sutil. E Deus disse... aliás, volto. O Espírito de Deus vibrava sobre as águas, quer dizer, o Espírito do Pai e da Mãe, eles ficavam tipo um vórtice aqui vibrando, né? E através dessa vibração, Deus disse, haja luz. Quer dizer, Deus não disse, né? Ele vibrou e houve a luz, a consciência é Cristo. A hora que Cristo surgiu, ele organizou toda a matéria aqui dentro, porque é o Cristo que sustenta a vida, é ele que organiza. Como eu disse lá, o Cristo, o pai e a mãe são os CEO da empresa e o Cristo é o diretor executivo que põe a mão na massa, certo? Então, tomara que vocês deu para entender aí, beleza? Aí galera, então eu vou ficando por aqui, né? Tomara que vocês entenderam aí o raciocínio que eu tentei passar para vocês aí. Como vocês perceberam, não é uma coisa tão difícil, né? É uma coisa simples. Só o que acontece, né? Tem muito cara aí na internet, muito emocionado aí na internet, que quer complicar as coisas. Eles ficam falando de Confederação Galáctica, falando que os Elohim eram os Anunnaki, que vieram do planeta Nibiru. Começa a fazer um monte de confusão aí, as pessoas ficam perdidas e não acabam entendendo nada. Porque Deus, ele é perfeito, ele não ia fazer uma coisa muito complexa, porque se fizesse uma coisa muito complexa de entender, que você tem que ler trilhões de livros, né, várias teorias diferentes para poder entender, a gente não ia entender porque o ser humano tem uma mente limitada. Então Deus fez uma coisa simples para a gente poder entender. Só que a gente vai entender só se a gente buscar o conhecimento. A gente não vai entender só pensando em coisas fúteis, né? Só pensando na próxima balada no final de semana. E quando tem um tempinho ali, a gente procura ali alguma coisa. Não, a gente tem que procurar, né? Porque Jesus falou, né? Quem insistir, quem procurar, uma hora, quem bater na porta, eu abrirei a porta, né? Eu mostrarei a verdade, o caminho é a verdade. Porque ele fala, eu sou o caminho e a verdade, né? E eu tô nessa luta aí, né, cara? Não tô falando que eu já cheguei na verdade, eu tô no caminho, né? Então, eu tô querendo, né, também, que vocês também aprendam isso daí, né? Que também vocês ajudam a evoluírem também aí com o conhecimento de vocês. Daqui é só pontapé para vocês também terem o ímpeto, né, de ir atrás disso daí também, de procurar por vocês mesmos, porque antes eu ficava na internet também procurando, batendo cabeça, vendo esse monte de teoria louca aí, cara, um monte de guerra pra lá e pra cá. Falava, pô, não pode ser isso daí, né, cara, porque é muita coisa. Eu falei, pô, Deus é uma coisa bem simples, né, cara, porque Deus, se for ver, Deus é uma coisa simples, né, parece complexa, mas não é, é uma coisa simples. Foi aí que eu descobri a gnose, falei, vou cair de cara nisso daqui, comecei a ler os livros, estudar, ir atrás de vídeos que falavam sobre o assunto, comecei a desenvolver isso daí, comecei a fazer as minhas meditações, comecei a largar meus vícios, tanto é que eu já faz 4, 5 anos que eu não bebo, não faço mais nada, se for ver, né, só bebo água e como carne, né, dieta carnívora, né, e faço as minhas rezas lá, né, minhas meditações, cara, e fico lendo, fico estudando, faço exercício físico. É isso aí, cara. Então, tomara que vocês entenderam aí. E no próximo vídeo aí, na próxima aula, eu não sei o que eu vou falar, que eu vou tratar, né? Porque se eu continuar isso daqui, vai ficar muito maçante. Depois, quem sabe, num futuro próximo aí, eu até volto, né? Pra completar, falar mais sobre a mitologia gnóstica. E vamos ver, eu vou pensar aí no próximo conteúdo aí, beleza? Então, ficando por aqui aí, galera. Valeu, um abraço aí.